Aquela viúva não tinha quase nada. A única coisa que possuía era uma pequena casa no alto do monte e um cavalo velho que ninguém queria. Mas quando encontrou uma família caminhando pela estrada, com fome, cansada e sem lugar para dormir, ela fez algo que poucos teriam coragem. Ela entregou sua própria casa. Enquanto a família se abraçava, chorando de gratidão, Maria Isaura simplesmente virou as costas e começou a caminhar pela estrada, levando apenas o cavalo e a fé no coração. Ela não sabia o que aconteceria depois, mas lá do alto, no céu, Deus observava cada passo, e naquele momento, o olhar dele não era de julgamento, era de orgulho, porque às vezes o maior milagre começa quando alguém decide dividir o pouco que tem. Tem manhã que o silêncio dói mais do que qualquer coisa. Não é um silêncio vazio, não. É um silêncio cheio. Cheio de coisas que não existem mais, de vozes que a gente ainda espera ouvir virando a esquina, de passos que nunca mais vão soar no corredor de madeira. É o tipo de silêncio que só quem perdeu alguém de verdade conhece. Quem nunca perdeu, acha que é paz. Quem perdeu, sabe que é peso. Me chamo Conceição. Conceição Aparecida Borges Meireles. Mas aqui no sítio do Angico, a 5 quilômetros da estrada vicinal que corta o município de Itapirapuã, no oeste de Goiás, todo mundo sempre me chamou só de Dona Ceiça. Tenho 56 anos, cabelo grisalho preso num coque frouxo que vai desfazendo ao longo do dia, mãos que parecem mais velhas do que eu, enrugadas, manchadas de sol, com calos nos lugares certos de quem trabalhou a vida inteira, mãos que ajudaram a plantar, a colher, a cuidar, a enterrar. Fui casada por 29 anos com Geraldo Meireles. Geraldo era um homem simples, do tipo que não precisava de muito para ser feliz. Gostava de café forte, de sentar na varanda ao entardecer para ver o cerrado mudar de cor, de contar as mesmas histórias velhas como se fossem novidade. Ria fácil, dormia pesado, nunca soube guardar dinheiro, mas também nunca deixou faltar o essencial. Era o tipo de homem que enche a casa só de estar nela e que deixa um buraco do tamanho do mundo quando vai embora. Ele foi embora faz 4 anos. Derrame. Rápido demais para a gente se preparar. Devagar o suficiente para eu ter que assistir a cada parte dele apagando. Primeiro o lado direito do corpo, depois a fala, depois o reconhecimento. No final, ele me olhava e eu não sabia mais se ele sabia quem eu era. Isso foi a parte mais difícil. Não a morte em si. A morte eu entendi, aceitei, chorei e guardei. A parte mais difícil foi aquelas últimas semanas em que eu estava ali do lado dele e ele parecia estar em outro lugar completamente. Depois que ele foi, os filhos quiseram me levar embora. Valdeci, o mais velho, mora em Goiânia com a mulher e os 2 filhos. Tem uma vida boa, organizada, cheia de compromissos. Ele veio logo depois do enterro com aquela voz de quem já havia decidido tudo, antes de perguntar: "Mãe, a senhora não pode ficar aqui sozinha. A gente arruma um quartinho lá em casa, a senhora vende o sítio, esquece esse sofrimento." Falou sofrimento como se o lugar fosse o problema, como se a dor mosse na terra e não dentro de mim. Agradeci. Disse não. Rosimeire, a filha do meio, tentou de outro jeito. Mandou a filha adolescente ficar comigo por 1 mês. A menina ficou olhando para o celular o tempo todo e reclamando que não tinha sinal. No final do mês, as 2 ficaram aliviadas quando ela voltou. Osvaldo, o caçula, simplesmente parou de insistir depois da 3ª vez. Ele me conhece melhor que os outros. Sabe que quando Dona Ceiça decide uma coisa, a coisa está decidida. Fiquei porque o sítio é meu desde que me entendo por gente. Fiquei porque aqui tem o pé de manga que Geraldo plantou no ano que casamos. E eu não consigo imaginar alguém que não nos conhece passando por baixo desse pé sem saber o que ele representa.
Fiquei porque a terra aqui tem uma cor específica. Vermelho escuro, quase marrom, o tipo de vermelho que gruda na sola do chinelo e não sai fácil. E eu aprendi a gostar dessa cor como quem gosta de uma marca que é só sua. Fiquei porque, no fundo, partir daqui seria como partir de mim mesma, e eu já tinha perdido gente demais para me perder também. Então, aprendi a viver de novo, sozinha dessa vez. A rotina foi o que me salvou. Quando tudo por dentro está partido, é a rotina que segura os cacos. Acordo às 5h30 sempre. O corpo já sabe a hora, não precisa de despertador. Primeiro o café, forte, com 2 colheres bem cheias de pó, do tipo que escurece a xícara até não enxergar o fundo. Geraldo sempre dizia que café fraco era água suja, e eu nunca discordei. Tomo o café na varanda, de pé, olhando para o cerrado acordar. O cerrado tem um jeito próprio de acordar que a cidade nunca vai entender. Primeiro vem aquela luz azulada, quase roxa, que precede o sol de uns 20 minutos. O céu do interior de Goiás, nesse momento, é uma coisa que não tem palavras certas. É imenso de um jeito que aperta o peito, cheio de estrelas que ainda resistem antes de apagar, com uma faixa alaranjada começando a se formar bem na linha do horizonte, onde o cerrado termina e o céu começa. Os pássaros começam antes de qualquer luz visível. O João de Barro é o primeiro, sempre. Depois, o Bem-te-vi. Depois, uma mistura de cantos que eu já nem sei mais nomear, mas que juntos fazem uma música que nenhum instrumento humano reproduz. Depois do café, as galinhas. Tenho 17 galinhas e um galo velho e mal-humorado que eu chamo de deputado, porque fica o dia inteiro andando de um lado para o outro sem fazer nada útil e cacarejando mais do que o necessário. Geraldo teria morrido de rir desse nome. Às vezes, eu dou esse nome em voz alta só para imaginar a risada dele. Depois das galinhas, a horta. Tenho coentro, cebolinha, jiló, quiabo, maxixe e um pé de pimenta malagueta que já virou uma árvore de tanto que cresceu. Rego de manhã cedo, antes do sol esquentar de verdade, porque depois das 9 da manhã em julho, o calor aqui no oeste goiano já está no nível de secar qualquer coisa que não esteja bem enraizada. Julho, em Goiás, é um mês de contradições. O céu é de um azul tão limpo que parece pintado, sem uma nuvem, sem sombra de chuva. Mas o frio vem de madrugada e de manhã cedo com uma força que pega desprevenido, aquele frio seco que racha o lábio, resseca a garganta, faz a pele da mão descamar. Até o meio-dia é frio. Das 12 às 16, o calor seca a gente por dentro. Depois das 16, o vento do cerrado aparece e traz um alívio que quase dói de tão bom. Depois da horta, as tarefas da casa. Depois das tarefas da casa, o almoço, que faço sem pressa, mesmo sabendo que vou comer sozinha. Aprendi a não diminuir o almoço só porque sou uma. Faço feijão temperado do jeito certo, arroz soltinho, um refogado ou uma carne quando tenho. Coloco a mesa. Sento. Como devagar. Geraldo sempre dizia que comida apressada não alimenta a alma, só o estômago. Mais uma coisa que ficou dele. À tarde, depende do dia. Às segundas e quintas, a filha da minha vizinha Marlene, uma menina de 15 anos chamada Débora, vem me ajudar com a limpeza mais pesada e com a roupa. Pago o que posso, que não é muito, mas ela aceita sem reclamar e tem uma simpatia que ilumina o cômodo. Nos outros dias, cuido das coisas mais leves sozinha, ou sento na varanda para costurar. Conserto roupas do pessoal da região, ganho um trocado com isso que ajuda a fechar o mês. À noite, o noticiário na televisão velha da sala. Depois o terço que faço em voz baixa antes de dormir. Depois o sono que às vezes vem rápido e às vezes fica me evitando por horas. Essa é a minha vida. Simples. Repetida. Minha. E eu tinha aprendido a chamar isso de paz. Não a paz de quem é feliz, mas a paz de quem encontrou um jeito de continuar.
A paz de quem construiu uma rotina sólida o suficiente para aguentar o peso do que ficou para trás. Naquele dia, uma quarta-feira de meados de julho, eu estava na varanda costurando uma calça do seu Benedito, o aposentado que mora a 2 quilômetros dali, quando o cachorro começou a latir. Meu cachorro é um vira-lata amarelo de porte médio, que atende pelo nome de Toco. Geraldo deu esse nome porque, quando era filhote, ficava parado igual a um toco de madeira no meio do quintal. Toco não é de latir à toa. Não é daqueles cachorros histéricos que latem para a folha que cai. Quando ele late, é porque tem algo. Aprendi a respeitar o latido dele. Me levantei. Larguei a costura. Fui até o portão de madeira que separa o quintal da estrada de terra. E foi aí que vi. No meio da estrada vermelha e empoeirada, a uns 30 metros do meu portão, havia uma mulher. Ela estava caminhando, ou tentando caminhar. O passo era torto, pesado, o tipo de passo de quem não tem mais controle sobre as próprias pernas. O corpo balançava de um lado para o outro como uma planta no vento, sem equilíbrio. Ela usava uma blusa de botão floral, uma saia escura abaixo do joelho e um par de sandálias de couro que pareciam 2 tamanhos maiores que o necessário. O cabelo branco estava solto, despenteado, com pedaços de capim grudados, como se ela tivesse caído ou dormido no mato. Ela não tinha bolsa, não tinha nada na mão. A uns 20 metros de mim, ela parou. Virou a cabeça na minha direção com aquele jeito lento de quem está tentando focar num ponto que fica se movendo. Me olhou, ou olhou na minha direção. Difícil saber se ela estava me vendo de verdade. Então seus joelhos dobraram e ela foi descendo devagar, como quem se ajoelha de propósito, até sentar no meio da estrada vermelha de terra, com as pernas dobradas de lado, as mãos caídas sobre o colo. E ficou assim, sentada, olhando para o chão. Eu fui até ela. Tem coisa que a gente aprende na roça que escola nenhuma ensina. Uma delas é reconhecer quando um ser vivo está no limite. Não precisa de diploma, não precisa de experiência médica, não precisa de nada além dos olhos e de um coração que ainda presta atenção. Você olha para o animal, para o bicho, para a pessoa e sabe. O corpo fala uma língua que antecede qualquer palavra. Uma língua de sinais pequenos, quase invisíveis para quem está com pressa. Mas eu nunca fui mulher de pressa. E naquele momento, parada na beirada da estrada vermelha, com o vento seco batendo na minha blusa, eu olhei para aquela mulher sentada no chão e soube imediatamente. Ela estava muito mal. Me aproximei devagar. Não corri. Correr assusta. E eu não sabia o estado da cabeça dela. Fui chegando perto do jeito que a gente chega num bicho ferido, sem barulho, sem movimento brusco, falando baixo. "Oi", disse quando estava a uns 3 metros dela. "Tudo bem, não tá, eu sei, mas eu tô aqui." Ela ergueu a cabeça. Nossos olhos se encontraram. Os dela eram castanhos, pequenos, encovados, do tipo que fica fundo no rosto quando a pessoa perde peso rápido demais. Tinham uma expressão que me atravessou. Não era medo, não era dor, não era pedido de socorro. Era confusão, uma confusão profunda, do tipo que não é passageira, não é cansaço, não é desorientação de quem se perdeu na estrada e sabe que se perdeu. Era a confusão de quem não sabe mais onde está. De quem olha para o mundo e não reconhece o que está vendo. Já tinha visto isso antes. Nas últimas semanas de Geraldo, ele tinha aquele mesmo olhar, aquela mesma névoa por trás dos olhos. Engoli seco. Não era hora de pensar em Geraldo. "Qual é seu nome?" Perguntei, agachando na frente dela. Ela me olhou por um tempo longo sem responder. Depois abriu a boca. "Eu..." começou. Parou. Franziu a testa como quem está procurando uma palavra num cômodo escuro. Eu precisava ir. Tinha que ir. Ir aonde? Ela balançou a cabeça levemente. Não sabia. "Tá com fome? Com sede?" Nenhuma resposta. Mas percebi que ela passava a língua nos lábios, ressecados, com pequeníssimas rachaduras nos cantos, sinal de que estava há tempo sem água.
No calor de Goiás, em julho, a desidratação acontece mais rápido do que a gente imagina, especialmente em quem já está frágil. Pousei a mão no braço dela com cuidado. A pele estava quente, mais quente do que o sol justificava. Febre, com certeza. Me dá sua mão, pedi. Ela me deu. Uma mão pequena, ossuda, com manchas da idade e as unhas cortadas curtas. Uma mão que tinha trabalhado muito na vida. Eu reconheço esse tipo de mão porque a minha é igualzinha. Levantei com ela devagar. Ela pesava pouco, menos do que deveria. Era uma mulher de estatura mediana, mas parecia que o corpo tinha ido se consumindo por dentro sem que ninguém percebesse. Vamos lá para casa, disse. Só ali, ó, pertinho. Ela não resistiu. Não concordou também. Simplesmente começou a andar quando eu comecei a guiar, como se o corpo dela tivesse entregue a decisão para outra pessoa. Atravessamos os 30 metros até o portão. Toco farejou ela por um segundo, depois foi embora sem latir. Sinal de que havia aprovado. Subi os 2 degraus da varanda com ela. Abri a porta, entrei. Sentei ela na cadeira da cozinha, que é a mais firme da casa. Fui buscar água. Enchi um copo e coloquei na mão dela. Ela olhou para o copo por um instante, aquele mesmo instante de confusão, de busca, e depois bebeu. Bebeu tudo de uma vez, do jeito de quem está com sede há horas, mas havia esquecido que estava. Enchi de novo. Ela bebeu mais devagar dessa vez. Mais? Perguntei. Ela balançou a cabeça que não. Primeira resposta clara, desde que a tinha encontrado. Me sentei na cadeira do outro lado da mesa e fiquei olhando para ela. A luz da cozinha dava para ver melhor. Ela tinha mais de 70 anos, eu apostava. Talvez 75, talvez mais. A idade naquele tipo de rosto é difícil de precisar, especialmente quando a pessoa está desgastada. O cabelo branco, que lá fora parecera apenas despenteado, dentro de casa mostrava que estava há dias sem ser cuidado direito, emaranhado, com nós nos comprimentos, seco como palha. A blusa floral tinha uma mancha de terra no ombro esquerdo e um rasgo pequeno na manga que parecia recente. A saia estava suja na bainha. Ela tinha caído, provavelmente mais de uma vez. Qual é seu nome? Perguntei de novo, mais suave dessa vez. Ela me olhou. Processou a pergunta. Eu via o esforço nos olhos dela, o esforço real, genuíno, de alguém tentando alcançar uma informação que escorregou para algum lugar de difícil acesso. Carminha, disse por fim. A voz saiu rouca, como voz de quem não falava há tempo. Me chamam de Carminha. Carminha, repeti. Que nome bonito. Eu sou Ceissa. Você tá na minha casa, tá bem? Ela olhou ao redor. A cozinha simples, fogão a gás, mesa de madeira escura, a prateleira com os temperos, o pano de prato listrado pendurado no forno, o calendário com a imagem de Nossa Senhora Aparecida na parede. Olhou tudo com aquela atenção lenta de quem está tentando montar um quebra-cabeça com peças que não encaixam direito. Sua casa, ela repetiu, como se estivesse testando as palavras. Minha casa. Você pode ficar aqui um pouco, tomar uma coisa quente, descansar. Tudo bem. Ela assentiu, devagar. Depois, fechou os olhos. Fui até o fogão e coloquei o leite para esquentar. Enquanto o leite aquecia, fui até o quarto buscar o termômetro que guardo na gaveta da cômoda desde os tempos em que os filhos eram pequenos e adoeciam com facilidade. Termômetro de mercúrio. Daquele tipo antigo que precisa sacudir antes de usar. Ainda funciona. Voltei para a cozinha. Carminha, vou medir sua febre. Pode ser? Ela abriu os olhos. Eu coloquei o termômetro debaixo do braço dela com cuidado. Segurei por 3 minutos contando baixo. Tirei. 38,7. Não estava num nível de emergência imediata, mas estava alto o suficiente para preocupar. Especialmente numa mulher idosa e claramente desidratada, que havia passado tempo indeterminado ao relento numa estrada sem sombra.
Serviu leite morno numa caneca com uma colher de mel. Mel da colmeia do seu Zé Raimundo, que me dá um pote todo mês em troca de conserto de roupa. Coloquei na frente dela. Bebe devagarinho. Ela pegou a caneca com as 2 mãos, igual a uma criança pequena, e foi bebendo em goles curtos. Eu fui até a sala buscar meu celular. Sinal. Tinha 2 risquinhos de sinal, o que em Itapirapuã já é considerado razoável. Suficiente para ligar. A primeira pessoa que tentei foi Débora, filha da Marlene, minha vizinha mais próxima. Não atendeu. Tentei a Marlene diretamente. Atendeu no 3º toque. Marlene, você conhece alguma mulher idosa chamada Carminha aqui da região? Cabelo branco, uns 70 e tantos anos, blusa de florzinha. Silêncio de alguns segundos. Carminha. Marlene pensou em voz alta. Ceiça, você está descrevendo a dona Carmela? A mãe do Osmar Pitanga, que mora lá perto do córrego do fundo? Pode ser. Ela está aqui na minha casa. Apareceu na estrada sozinha. Está com febre, desorientada. Parece que ficou bastante tempo no sol. Meu Deus! Osmar deve estar procurando ela. Ele me ligou semana passada perguntando se eu tinha visto a mãe dele entrar no mato. Disse que ela está com problema de memória, que às vezes some de casa sem aviso. Eu vou tentar falar com ele agora e já te ligo. Desliguei. Voltei para a cozinha. Carminha tinha terminado o leite e estava olhando pela janela. Lá fora, o sol da tarde de julho batia na terra vermelha e criava aquele brilho dourado que só o cerrado tem nesse horário. Uma coisa bonita e brutal ao mesmo tempo. Ela olhava com uma expressão que eu não sabia nomear. Não era tristeza. Não era alegria. Era alguma coisa no meio, alguma coisa antiga. Você mora longe daqui? Perguntei, sentando de novo. Ela demorou. Eu moro... Começou. Parou. Tinha uma cerca branca. Eu lembro da cerca branca. Cerca branca. Tá bom. Não quis forçar mais. Você tem filho? Tenho. Essa resposta veio rápida, sem hesitação. Alguns fragmentos ficam mais inteiros que outros. Tenho filho. Osmar. Ela pausou. Uma sombra passou pelo rosto. Ele fica bravo quando eu saio. Ele não fica bravo, não. Ele fica com medo de você se machucar. Ela me olhou. É diferente? É muito diferente, respondi. Ela ficou quieta pensando nisso. Eu fui até a pia lavar as canecas e aproveitar o momento para pensar também. A situação era a seguinte. Eu tinha uma mulher idosa, febril, desorientada dentro da minha casa, sem saber exatamente de onde ela tinha vindo, sem conseguir contato com o filho ainda, e sem nenhuma certeza de quanto tempo ela tinha ficado exposta ao sol antes de eu encontrá-la. O córrego do fundo ficava a uns 6, 7 quilômetros dali pela estrada. Ela poderia ter caminhado tudo isso a pé, poderia ter saído de madrugada, poderia ter descansado no meio do caminho, dormido no mato, continuado. Pessoas com problema de memória fazem isso. Saem sem destino e caminham até não poder mais. Geraldo, no final, tinha feito isso uma vez. Acordou às 3 da manhã e eu o encontrei no quintal tentando abrir o portão. Segurei ele, levei de volta, fiquei acordado o resto da noite. A Marlene ligou de volta em 10 minutos. Ceiça, o Osmar está desesperado. Ele disse que a mãe sumiu hoje cedo, antes do café, e ele ficou procurando até agora. Ele vai aí buscar ela, mas vai demorar pelo menos 1 hora. A caminhonete dele está com problema. Ele vai ter que pedir carona pro vizinho. Tá bom. Ela tá aqui comigo, segura. Pode falar para ele não se desesperar. Desliguei e olhei para Carminha. Ela tinha fechado os olhos de novo. A cabeça começava a inclinar para o lado, daquele jeito de quem está cedendo ao sono involuntariamente. Precisava deitar ela numa cama. Carminha, chamei, suave. Vem comigo. A guiei pelo corredor curto até o quarto de hóspedes, o mesmo quarto que tinha sido de Geraldo no final. Não gosto de entrar nesse quarto sem motivo. A cama está sempre arrumada, o cobertor dobrado, tudo no lugar. É um quarto que parece esperar por alguém sem saber quem.
Deitei ela na cama com cuidado. Tirei as sandálias. Os pés estavam inchados, com marcas vermelhas das alças que apertavam, e havia um arranhão no calcanhar direito, já seco, de queda. Fui buscar a bacia com água morna e um pano limpo. Lavei os pés dela devagar, como minha mãe fazia em mim quando eu era criança, e chegava da rua com os pés sujos de poeira. Ela deixou, sem acordar de todo. Estava naquele estado entre o sono e a vigília, pesado e mole. Cobri ela até os ombros com o cobertor fino. Fiquei parada na porta do quarto por um momento. A luz da tarde entrava pela janela de madeira entreaberta e pegava no rosto dela. Iluminava as rugas fundas, o cabelo branco espalhado no travesseiro, a expressão que no sono havia ficado mais calma, mais jovem de algum jeito. Senti uma coisa que não esperava sentir. Não era pena. Pena é olhar de longe, é um sentimento que mantém distância. Era outra coisa, mais perto, mais quente. Era o reconhecimento de algo familiar. A solidão de um corpo que ficou à deriva. A fragilidade de alguém que o mundo esqueceu de segurar por um momento. Eu conhecia esse lugar. Tinha morado nele por 4 anos. Fechei a porta com cuidado e voltei para a cozinha para começar o jantar. Lá fora, o sol estava descendo no cerrado. Pintava o céu de laranja e rosa, daquelas cores que em lugar nenhum ficam iguais. Toco estava deitado no quintal, olhando para a estrada com as orelhas levantadas, igual a um vigia fiel. 1 hora. O filho chegaria em 1 hora. Mas dentro de mim, alguma coisa já sabia que aquela noite não iria terminar do jeito simples que eu havia planejado. O céu tinha uma cor que eu reconhecia. Era a cor que precede a tempestade. Existe um aviso que o cerrado dá antes da tempestade. Não é o trovão. O trovão é tarde demais. Quando ele chega, a coisa já está decidida. O aviso verdadeiro é mais sutil, mais antigo. É uma mudança no cheiro do ar. O cerrado tem um cheiro específico em dia normal. Seco, terroso, com um fundo de resina das plantas que aprenderam a guardar água dentro delas para sobreviver à seca. É um cheiro áspero, honesto, que eu aprendi a amar ao longo de décadas. Mas quando a tempestade está chegando, esse cheiro muda. Fica mais pesado, mais úmido, com um fundo de ozônio que passa pela narina como um aviso elétrico. Quem cresceu no interior sabe distinguir os 2 cheiros de olho fechado. Eu senti esse cheiro às 17h40. Estava na cozinha refogando cebola e alho para fazer um caldo de frango. A coisa mais adequada que encontrei nos armários para uma mulher febril, além de ser fácil de comer e de digerir. Quando o cheiro entrou pela janela, larguei a colher de pau e fui até a varanda. O céu no oeste havia fechado. Não aos poucos, não gradualmente. Fechado. Uma parede de nuvens escuras e pesadas que avançava sobre o cerrado como uma cortina sendo puxada rápido demais. Lá embaixo, onde a linha do horizonte ainda estava visível, uma faixa de luz laranja tentava resistir. Mas era uma batalha já perdida. Senti o vento mudar de direção. Em dias normais de julho, o vento aqui vem do nordeste. Seco, constante, o tipo de vento que resseca lábio e faz a poeira da estrada subir em espiral. Mas agora ele havia virado. Vinha do sudoeste, úmido e frio, e batia diferente, batia com intenção. Fui até o celular. Tentei ligar para o Osmar Pitanga. A Marlene havia me mandado o número por mensagem. Chamou 2 vezes. Depois caiu. Tentei de novo, fora da área de cobertura. O sinal que havia antes tinha sumido completamente. Esse é o primeiro sinal de que a tempestade está perto demais. As antenas de celular aqui são frágeis, mal instaladas, mal mantidas. Qualquer temporal mais sério derruba o sinal antes de derrubar qualquer outra coisa. Fui até o quarto checar a Carminha. Ela ainda dormia. Fui até ela e pousei as costas da mão na testa. A febre havia subido. Não precisava de termômetro para saber. A pele estava seca e quente como o capô de um carro que ficou no sol. Coloquei o termômetro de qualquer forma. Esperou os 3 minutos.
39,2. 2,5 pontos acima do que estava há 1 hora. Fui rápido até o armário de remédios. Uma caixa de sapato velha que guardo no alto do armário do banheiro, organizada do jeito que aprendi quando os filhos eram pequenos e o posto de saúde ficava a quase 1 hora de distância. Tinha paracetamol, o genérico, de 500 miligramas, comprimido, dipirona em gotas, esparadrapo, gaze, pomada cicatrizante, soro caseiro em sachê. Tinha o essencial, sempre tive. Interior te ensina isso. Voltei para o quarto com o paracetamol e um copo d'água. Carminha. Pousei a mão no ombro dela. Carminha precisa acordar um pouquinho. Ela abriu os olhos devagar. Por 1 segundo, apenas 1 segundo, eu vi ela me olhar sem saber quem eu era. Aquela fração de segundo em que o rosto da pessoa não tem reconhecimento nenhum. Só estranheza pura. Depois alguma coisa foi voltando, conectando, e ela me olhou de um jeito ligeiramente menos perdido. Ceissa, ela disse. Com minha própria voz, meu nome soou estranho e familiar ao mesmo tempo. Isso. Sou eu. Precisa tomar esse remédio para febre. Consegue engolir comprimido? Ela pensou. Consigo. Ajudei ela a sentar um pouco. Dei o comprimido, dei a água. Ela tomou sem dificuldade. Deitei ela de volta com cuidado. O Osmar vem me buscar? Ela perguntou. Vem, tá a caminho. Não era mentira. Era o que eu sabia até aquele momento. Ela fechou os olhos. Ele fica nervoso, ela disse em voz baixa, como se falasse mais para ela mesma do que para mim. Não quer que eu saia. Mas às vezes eu acordo e não sei onde estou. Fico assustada dentro de casa. Acho que se eu sair, vou lembrar. Uma pausa longa. Não funciona assim, eu sei. Fiquei quieta por um momento. Não funciona assim, concordei, suave. Mas eu entendo a lógica. Ela abriu os olhos e me olhou. Você entende mesmo ou está falando para me animar? Sorri, apesar de mim mesma. Entendo mesmo. Meu marido teve um problema parecido no final. Acordava sem saber onde estava, dentro da própria casa onde tinha morado 30 anos. Eu via ele procurando alguma coisa com os olhos, uma referência, qualquer coisa conhecida. Era como assistir alguém que caiu dentro d'água tentando achar o chão. Carminha ficou me olhando por um tempo. Como é seu nome mesmo? Ceissa. Conceição. Conceição. Ela repetiu devagar como quem grava. Seu marido morreu? Morreu. Faz 4 anos. O meu também. Ela fechou os olhos. Faz muito mais tempo. Tanto tempo que às vezes parece que nunca existiu. E às vezes parece que foi ontem. Você conhece esse negócio? Conheço muito bem. Ela assentiu, satisfeita com a resposta. E o sono a levou de volta, antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Saí do quarto, fechei a porta. Foi quando o primeiro trovão sacudiu a casa. Não foi um trovão distante, daquele tipo que a gente ouve e calcula quantos quilômetros falta. Foi um trovão próximo, seco e estrondoso, do tipo que faz as janelas tiritar e o coração dar um tranco mesmo em quem já ouviu trovão a vida inteira. Toco latiu uma vez lá fora. Um latido curto e agudo de susto. E depois silencio. Corri até a varanda. A chuva já chegava. Não chegou devagar. Chegou como costuma chegar no cerrado quando decide chegar, de uma vez em cortina, pesada e barulhenta, transformando a estrada vermelha em rio de lama em questão de minutos. O vento que a acompanhava dobrava os galhos do pé de manga de Geraldo num ângulo que me assustou. Toco! Chamei. Toco, vem! Ele veio correndo da lateral do quintal, encharcado em segundos, entrou pela porta que deixei aberta, sacudiu a água em tudo e foi se deitar embaixo da mesa da cozinha, no lugar que ele considera o mais seguro da casa. Fechei todas as janelas. A casa de adobe aguenta chuva. Adobe é assim, guarda o fresco, guarda o calor, resiste à umidade se bem construída. E a minha foi bem construída. Geraldo e o pai dele levaram 3 meses fazendo ela tijolo por tijolo.
mas o barulho da chuva no telhado de zinco era ensurdecedor, daquele tipo que torna qualquer conversa em voz normal impossível. O temporal havia chegado de vez. Voltei para a cozinha. O refogado ainda estava no fogo. Tinha abaixado a chama antes de ir checar Carminha, por sorte. Terminei o caldo quase no piloto automático, enquanto o trovão continuava sacudindo o mundo lá fora. Tentei o celular de novo. Nada. Zero sinal. Tentei o telefone fixo. Tenho uma linha de telefone fixo que a maioria das pessoas acha antiquada. Geraldo insistiu em manter até o fim da vida, dizendo que fixo é fixo e celular é vacilo. Discou. Tom de descagem. Liguei para o número do Osmar. Ninguém atendeu. Liguei para Marlene. Ela atendeu no segundo toque. Ceiça! Que tempestade, né? A senhora tá bem? Tô bem. Carminha tá aqui ainda, Marlene. Sinal caiu, não consigo falar com o filho dela. A febre subiu, tá em 39,2. Dei paracetamol, tô fazendo um caldo, mas tô preocupada. Ai, Ceiça. Marlene respirou fundo. Ceiça, essa chuva fechou tudo aqui. A estrada lá para baixo deve ter alagado já. Você sabe como é aquele trecho perto do córrego do fundo? Acumula água rápido. Acho que essa noite não vem ninguém aí, não. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo barulho da chuva no zinco. Eu sei, disse. A senhora dá conta? Fiz uma pausa pequena. Não para calcular, para ser honesta comigo mesma antes de responder. Dou conta. Qualquer coisa me liga, fixo ou celular quando o sinal voltar. Meu marido vai lá de manhã cedo de qualquer jeito para ver se a estrada abriu. Desliguei. Fiquei parada com o telefone na mão por um momento. Dou conta, 2 palavras que eu havia dito por reflexo, mas que agora precisavam ser verdade. A noite entrou sem pedir licença, junto com a tempestade. Fui checar Carminha de hora em hora. Na primeira vez, às 19 horas, ela dormia e a febre parecia estável. Nem subiu, nem desceu muito. Dei mais água quando ela acordou num estado de meia confusão, perguntando onde estava o Osmar. Expliquei com calma. Ela aceitou. Na segunda vez, às 21 horas, a febre havia descido um pouco, 38,5. O paracetamol estava fazendo efeito, mas devagar. Ela estava mais acordada dessa vez. Me olhou com mais lucidez e pediu para ir ao banheiro. A acompanhei, esperei do lado de fora, a trouxe de volta. Ela andava melhor do que antes, mais firme, mas ainda precisava de apoio no corredor. Você mora aqui sozinha? Ela perguntou quando eu a deitei de novo. Moro. Não tem medo? Já tive. Arrumei o cobertor nos ombros dela. Passou. Passed mesmo ou você se acostumou com o medo? Parei. Olhei para ela. Era uma pergunta boa demais para ter vindo de alguém que havia chegado desorientada numa estrada de terra horas atrás. Mas a memória é assim, fragmentada, irregular. Às vezes a pessoa não sabe onde mora, mas sabe fazer a pergunta certa. Acho que as 2 coisas. Respondi honesta. Ela assentiu como se fosse a resposta que esperava. Na terceira vez que fui checar, às 23 horas, ela estava acordada e quieta no escuro. A luz do abajur no canto do quarto estava ligada. Eu tinha deixado acesa com medo que ela acordasse desorientada no escuro total. Ela estava deitada de lado, olhando para a parede, com uma expressão que eu reconheci. Era a expressão de quem está acordado não porque quer, mas porque a cabeça não deixa dormir. Quer companhia? Perguntei da porta. Ela virou a cabeça. Se você não tiver sono. Puxei a cadeira do canto e sentei ao lado da cama. Lá fora, a chuva havia diminuído de intensidade. Não havia parado, mas o pior do temporal já tinha passado. O trovão estava mais distante agora, um ronco surdo e afastado. O vento ainda batia nas janelas de vez em quando, mas sem aquela fúria de antes. Ficamos em silêncio por um tempo. Não era um silêncio desconfortável.
Era o tipo de silêncio que só acontece entre pessoas que já passaram por coisa suficiente para não precisar preencher o ar com palavras à toa. Conceição, ela disse por fim, pode falar. Você me tirou da estrada hoje. Uma pausa. Sabe o que acontece com velha que cai na estrada e ninguém acha? Não respondi. Ela sabia que eu sabia. Eu acordo às vezes, ela continuou devagar, escolhendo as palavras com o cuidado de quem sabe que as palavras podem escapar. E não sei quem sou. Não é força de expressão, não. É real. Fico ali olhando para o teto e não sei meu nome, não sei minha idade, não sei onde estou. Dura uns minutos, depois vai voltando aos poucos, como luz acendendo num cômodo escuro. Primeiro vem o Osmar. O nome do Osmar sempre vem primeiro. Depois vem o resto. O Osmar deve ser a coisa mais importante, disse. É o que sobrou, ela disse simples. Sem amargura, só constatação. Quando a gente perde muito, o que sobrou vira o centro de tudo. Algo apertou dentro do meu peito. Pensei no pé de manga de Geraldo, no café forte que faço toda manhã do jeito que ele gostava, no coque frouxo que vou desfazendo ao longo do dia, igual ao que eu usava quando ele estava vivo e ele vivia passando a mão para desmanchar mais. Nas histórias velhas que conto para as galinhas às vezes, sozinha no quintal, porque ficou o hábito de ter com quem falar. O que sobrou vira o centro de tudo. Faz sentido, disse. Ela fechou os olhos. Depois abriu de novo. Você tem filho? Tenho 3. Moram longe? Longe o suficiente. Ela deu um sorriso pequeno. Entendi. O Osmar mora perto de você? Perguntei. Na mesma propriedade. Ele e a mulher, a Sirlene. Boa moça, a Sirlene. Tem paciência comigo que eu mesma não teria. Uma pausa. Mas às vezes eu vejo que eles ficam cansados. Não falam, mas eu vejo. Velho que perde a cabeça é trabalho que não tem descanso. Você não é trabalho, você é mãe. Ela me olhou por um tempo longo. Você acredita no que acabou de falar ou falou para me animar? Ri, uma risada pequena que me surpreendeu pela naturalidade. Acredito, disse. Ela sorriu de volta. Um sorriso real, o primeiro desde que havia chegado. Abriu seu rosto de um jeito que mostrou quem ela havia sido antes de tudo que pesava. Uma mulher com bom humor, com vivacidade, com uma luz específica que nem a memória fragmentada havia conseguido apagar de todo. Você é boa pessoa, Conceição. Você também, respondi. E eram 2 velhas sozinhas no quarto simples de uma casa de adobe, com a chuva diminuindo lá fora e o abajur fazendo uma luz amarela e quieta. E tinha qualquer coisa naquele momento que eu não saberia descrever com precisão, mas que era, com toda a certeza, real. Ela dormiu pouco depois. Eu fiquei mais um tempo na cadeira, só ouvindo a respiração dela se regularizar. Depois fui para minha cama. Deitei. Olhei para o teto. Pensei em Geraldo. Pensei nos filhos. Pensei nos 4 anos de silêncio que havia construído ao redor de mim como uma cerca. Necessária, honesta, mas cerca assim mesmo. Pensei em como um ser humano pode aparecer na sua estrada, literalmente, e em poucas horas te lembrar de coisas que você havia guardado fundo demais. Fechei os olhos e dormi de um jeito que não dormia fazia tempo, fundo, pesado, sem acordar no meio. Lá fora, a chuva foi parando devagar. A terra vermelha bebeu tudo. E o cerrado ficou quieto, como fica depois de cada tempestade, com aquele cheiro de terra molhada que é uma das coisas mais bonitas que existem nesse mundo, sem que quase ninguém pare para perceber. Tem um tipo de manhã que chega diferente. Não é o barulho que muda, não é a luz. É uma sensação, quase um peso no ar, de que o dia que está começando vai exigir mais da gente do que a gente planejou oferecer. Acordo com essa sensação às vezes. Geraldo dizia que eu era dramática.
Mas Geraldo também dizia que não estava com dor quando estava, que não precisava de ajuda quando precisava, que estava bem quando não estava. Então, a credibilidade dele nesse departamento era limitada. Naquela manhã de quinta-feira, acordei às 5h20 com aquela sensação. Fiquei deitada por alguns segundos, olhando para o teto, ouvindo. A chuva havia parado. O silêncio de depois da tempestade é diferente do silêncio comum. É mais cheio, mais denso, como se o mundo tivesse ficado exausto e estivesse descansando. Os grilos ainda cantavam, mas mais devagar. O João de Barro ainda não havia começado. Era cedo demais até para ele. Me levantei, fui direto ao quarto de Carminha antes de fazer o café. Abri a porta devagar. Ela estava acordada. Não só acordada, estava sentada na cama, com o cobertor enrolado nos ombros, olhando para a janela com uma expressão que eu não soube ler imediatamente. Não era a confusão de ontem. Era outra coisa, mais fechada, mais interior. "Bom dia", disse baixo. Ela virou a cabeça, me olhou e eu soube antes de chegar perto. Os olhos estavam brilhando demais, as bochechas vermelhas, a respiração um pouco mais curta do que deveria ser. Cheguei até ela e pousei a mão na testa. Queimava. Fui buscar o termômetro sem dizer nada. Voltei, coloquei, esperei. 39,8. Senti o estômago apertar. 39,8 numa mulher de 70 e tantos anos, depois de uma noite de exposição ao sol, desidratação e uma tempestade que havia encharcado tudo, era uma situação que pedia mais do que paracetamol caseiro e caldo de frango. "Tô com febre de novo", ela disse. Não era pergunta. "Tá. Alta." "Quanto?" "Quase 40. Ela recebeu a informação com uma calma que me surpreendeu. Não entrou em pânico, não demonstrou medo. Só assentiu levemente, como quem confirma algo que já suspeitava. "Meu peito tá pesado", ela disse. "Desde quando acordei. Parece que tem um peso aqui." Colocou a mão espalmada no centro do peito. "Dói para respirar?" "Não dói. Só pesa. Tosse. Um pouco. Tossi umas vezes durante a noite." Respirei fundo. Controlei a expressão do rosto. Aprendi com Geraldo que o rosto de quem cuida não pode refletir o medo que o coração está sentindo. Quando eu ficava com cara de assustada, ele ficava assustado também, e aí os dois afundavam juntos e não adiantava nada. "Tudo bem", disse com uma firmeza que eu estava construindo enquanto falava. "Vou fazer o café, vou te dar o remédio, vou ligar para o Osmar. Você não vai ficar sozinha." Ela me olhou. "Você tá com medo", disse. "Tô preocupada. É diferente." Ela deu aquele sorriso pequeno de novo. "Você e seu diferente." Fui até a cozinha, liguei o fogão, coloquei a água para o café e fui direto para o telefone fixo. Osmar Pitanga atendeu no primeiro toque. Provavelmente havia dormido com o telefone do lado, esperando notícia. "Seu Osmar, bom dia. Aqui é Conceição, do sítio do Angico. Dona Ceissa." A voz dele veio tensa, aliviada e assustada ao mesmo tempo, aquela mistura de sentimentos impossível de esconder. "A minha mãe, ela tá bem? Ela tá aqui comigo, segura, mas preciso ser honesta com o senhor. A febre dela subiu essa noite, tá em quase 40 agora e ela tá reclamando de peso no peito. Dei paracetamol, dei água, fiz caldo, mas com febre nessa altura, na idade dela, o senhor precisa trazê-la a um médico hoje." Silêncio de alguns segundos. "Dona Ceissa, a estrada lá embaixo", ele começou. "Eu sei. A chuva de ontem. O trecho perto do córrego ficou intransitável. Eu tentei ontem à noite, atolei o carro até o meio da roda. Meu vizinho foi ver agora cedo, disse que ainda tá ruim. Pode abrir com o sol, mas não sei que horas." Fechei os olhos por 2 segundos. Abri. "Então o senhor me diz, quando o trecho abrir, o senhor vem direto. Enquanto isso, eu cuido dela aqui. Mas se a febre subir mais, ou se o peito piorar, o senhor vai ter que pensar num jeito alternativo de chegar aqui. Tem outro caminho? Tem um caminho pelo alto
pela fazenda do Chico Barroso. Dá uns 20 quilômetros a mais, mas não passa pelo córrego. O problema é que a estrada é ruim mesmo em dia seco. Guarda esse caminho na cabeça, disse. Se eu ligar de novo, é porque precisou. Dona Ceiça, ele disse, e a voz dele quebrou um pouco no meio do nome. Minha mãe, Ela reconheceu a senhora? Ela sabe onde está? Pensei nas conversas da noite anterior, no sorriso dela, na pergunta sobre o medo. Ela reconheceu, sim. Conversamos bastante ontem à noite. A memória dela vai e volta, mas ela está lúcida em boa parte do tempo. Ela falou do senhor várias vezes. Ouvi ele respirar fundo do outro lado da linha. Que Deus abençoe a senhora, ele disse, simples e direto, do jeito que gente do interior fala quando é verdade. Cuida de chegar aqui logo, respondi. Desliguei. Dei o café com leite para Carminha na cama. Coloquei numa bandeja improvisada, com uma fatia de pão com manteiga e o paracetamol do lado. Ela comeu pouco, mas comeu. Tomou o remédio sem resistência. Enquanto ela tomava o café, fiquei sentada na cadeira do canto observando. A respiração dela não era normal. Não era irregular ou laboriosa. Nada que gritasse emergência imediata. Mas era mais superficial do que deveria. Com um esforço pequeno, mas visível, a cada inspiração mais funda. E a tosse que ela havia mencionado apareceu 2 vezes enquanto tomava o café. Seca, curta, do tipo que não libera nada, mas irrita. Pneumonia. A palavra passou pela minha cabeça como um aviso silencioso. Não sou médica, nunca fui, mas cuidei de Geraldo por anos. Cuidei dos filhos quando eram pequenos. Cuidei da minha própria mãe nos últimos meses de vida dela. Aprendi a reconhecer sinais. Febre alta, tosse seca, peso no peito após exposição ao frio e à umidade, em pessoa idosa, fragilizada. Esse conjunto de coisas tem um nome que preferia não pronunciar, mas que precisava considerar. Carminha, disse. Quando foi a última vez que você tomou algum remédio de uso contínuo? Ela me olhou, pensou. Tomo uns remédios, disse. Para pressão, para não sei o quê. A Sirlene que controla. Uma pausa. Não tomei hoje, nem ontem. Há quantos dias você saiu de casa? Ela franziu a testa. O esforço de calcular o tempo era visível. Ontem, disse. Acho que ontem. Você saiu ontem cedo e chegou aqui no final da tarde. Isso é um dia. Falei devagar, para ajudá-la a organizar. Antes de sair de casa, você havia tomado os remédios? Não lembro. 2 dias, possivelmente, sem os remédios de pressão, com febre subindo, depois de uma noite exposta ao relento. Levantei e fui até a cozinha buscar o caderno onde anoto receitas e contas. Peguei uma folha em branco e uma caneta. Voltei para o quarto. Carminha, você sabe o nome dos seus remédios? Ela pensou por um tempo longo. Enalapril. Esse eu sei. E um outro para cabeça. Não lembro o nome. Anotei o Enalapril. Fui até meu armário de remédios. A caixa de sapato que conhecia de cor. Não tinha Enalapril. Claro que não tinha. Nunca precisei de remédio para pressão. Voltei para a janela e olhei para o quintal. A terra estava encharcada, brilhando com a umidade da chuva. O capim havia dobrado com o temporal e ainda estava acamado. Os galhos mais finos do pé de manga tinham quebrado e estavam espalhados pelo chão. A estrada lá fora, a faixa vermelha que eu via da janela, estava coberta de água em vários trechos. Não havia forma de sair daqui agora. Nenhuma. E Carminha precisava de coisas que eu não tinha. Fui até o telefone de novo e liguei para Marlene. Marlene, você ou o Toninho tem Enalapril em casa? Ou conhece alguém aqui perto que tem? Enalapril. Ela pensou. O Toninho toma Captopril, que é parecido, mas não é igual. Para pressão também. Uma pausa. Ceiça, você acha que serve? Não sei. Vou ligar para o posto de saúde e perguntar. O posto de saúde de Itapirapuã tinha um telefone fixo que funcionava quando a linha não estava sobrecarregada. Liguei. Ocupado. Liguei de novo. Ocupado.
Na terceira tentativa, depois de tempestade, geralmente todo mundo liga para o posto ao mesmo tempo. Consegui falar com a recepcionista. Preciso falar com o enfermeiro ou com alguém da equipe, disse. É sobre uma paciente idosa com febre de quase 40, tosse seca, peso no peito e que está sem tomar os remédios de pressão há pelo menos um dia. O doutor Eliomar não veio hoje. A estrada está ruim, disse a recepcionista. Mas tem o Neto, o técnico de enfermagem. Me passa o Neto. Neto, cujo nome completo eu nunca soube, mas que todo mundo no município conhecia por Neto, era um homem de uns 40 anos, calmo, competente, daqueles profissionais de saúde que o interior cria por necessidade. Pessoas que aprendem mais do que o cargo exige porque são as únicas disponíveis quando a coisa aperta. Expliquei a situação toda. Ele ouviu sem interromper. Dona Ceissa, ele disse quando terminei, pelo que a senhora está descrevendo, pode ser o início de uma pneumonia, sim. Não dá para confirmar sem exame, mas os sinais batem. A prioridade agora é manter a febre controlada, garantir hidratação boa e monitorar a respiração. Se o peito piorar, se a respiração ficar mais difícil, se a febre passar de 40, aí é emergência e precisa de transporte para o hospital de qualquer jeito, estrada boa ou ruim. E o enalapril? Se ela usa de uso contínuo e ficou sem um dia, a pressão dela pode estar alta. Tem algum aparelho de pressão aí? Tinha. Geraldo havia precisado no final. Guardei. Tenho. Mede a pressão dela agora e me liga de volta. Com o número na mão, eu oriento melhor. Fui até o quarto com um aparelho velho de pressão. Aquele tipo de braço analógico que precisa de estetoscópio. Coloquei no braço de Carminha, expliquei o que estava fazendo. Ela ficou quieta e colaborativa, observando o processo com aquela atenção de quem já viu isso muitas vezes na própria vida. Apertei a pera, soltei o ar devagar, ouvi. 158 por 94. Alta, não em nível de crise imediata, mas alta o suficiente para precisar de atenção. Liguei para o Neto. Ele ouviu o número. Tá elevada, mas não em crise hipertensiva, disse. Olha, nessa situação, o captopril que o marido da sua vizinha usa é da mesma classe do enalapril. São os dois inibidores da ECA. Em situação de emergência, quando não tem o medicamento certo, dá para usar como alternativa, mas a dose precisa ser ajustada. Quanto ele usa? Liguei para Marlene. Ela me passou, liguei para o Neto de volta. Ele calculou, orientou a dose, disse para medir a pressão de novo em 1 hora depois de dar o comprimido. Disse que se a febre passar de 40 ou a respiração piorar, eu devia ligar imediatamente. Desliguei. Fui até a Marlene buscar o comprimido a pé. Eram 300 metros de estrada encharcada, sapatão de borracha, calça arregaçada até o joelho. A lama vermelha grudava em tudo. O sol de manhã cedo ainda não esquentava o suficiente e havia um frio úmido que ficava na pele. Marlene me esperou na beira do portão com o comprimido embrulhado num pedaço de papel e uma expressão de preocupação genuína. Ela está muito mal? Tá segura, disse, mas precisa de médico hoje. O Toninho vai tentar a estrada depois das 10, disse Marlene. Quando o sol bater um pouco no trecho alagado, talvez dê passagem. Ele vai ver. Voltei correndo. Dei o comprimido para Carminha com um copo grande de água. Expliquei de onde vinha, o que era, por que estava dando. Ela ouviu tudo com atenção. Você ligou para o posto de saúde, foi buscar remédio na vizinha, mediu minha pressão. Ela disse quando terminei. Tudo isso desde que hora? Olhei para o relógio da parede. 7h20 da manhã. Desde as 6. Ela me olhou por um tempo. Você cuida das pessoas, disse. Não era elogio, não era observação casual. Era uma constatação, do tipo que vem de quem passou a vida observando o que os outros fazem quando ninguém está vendo. Minha mãe me ensinou, disse simplesmente. Sua mãe ensinou bem. Sentei na cadeira do canto. O cansaço da manhã começava a chegar.
Aquele cansaço que não é do corpo ainda, mas que é do nível de concentração que a gente sustenta quando está resolvendo problema atrás de problema e não pode parar para respirar entre um e outro. Carminha, disse, depois de um silêncio. Eu posso te perguntar uma coisa? Pode. Ontem, quando você saiu de casa de manhã cedo, comecei com cuidado. Você estava fugindo de alguma coisa ou indo em direção a alguma coisa? Ela ficou quieta por um tempo longo. Lá fora, os pássaros haviam começado. O bem-te-vi mandava ver, insistente, repetitivo como sempre. O sol começava a entrar pela janela em diagonal, pegando no cobertor verde claro. Às vezes, ela disse devagar, quando acordo sem saber onde estou, fico com um medo que não tem nome. Não é medo de ladrão, não é medo de doença. É um medo de ter me perdido de mim mesma, de não voltar. Uma pausa. Nessas horas, o instinto diz, anda, como se o movimento pudesse trazer de volta o que sumiu. Fiquei em silêncio, ouvindo. Aí eu andei. Ela continuou. Andei bastante. Parei algumas vezes, não sabia mais bem para onde ia. Mas continuei. Porque parar parecia pior. E funcionou? Perguntei. Você voltou? Ela me olhou. Voltei para cá, disse. Era uma resposta que podia ser entendida de vários jeitos. Escolhi o mais bonito. Às 9h30 medi a pressão de novo. 142/88. Havia baixado. Liguei para o neto. Ele disse que estava bom, que continuasse monitorando, que a tendência era melhorar ao longo do dia se ela permanecesse em repouso e hidratada. A febre, às 10 horas, estava em 38,4. Havia descido 2 décimos desde a manhã, lento, mas descendo. Às 10h30, o telefone fixo tocou. Era Osmar Pitanga. Dona Ceissa, o trecho do córrego abriu. Tô saindo agora. Chego em uns 40 minutos. Fechei os olhos um segundo. Pode vir, disse. Ela tá esperando o senhor. Fui até o quarto de Carminha. Ela estava deitada, acordada, olhando para o teto com aquela expressão pensativa que eu havia aprendido a reconhecer nas últimas horas. Não era confusão, era reflexão. São coisas diferentes, e ela transitava entre as duas de um jeito que eu havia aprendido a distinguir. O Osmar tá vindo, disse. Chega em 40 minutos. Ela virou a cabeça na minha direção e fez alguma coisa que não esperava. Chorou. Não foi um choro dramático. Não foi um choro de dor. Foi um choro quieto, de 2 ou 3 lágrimas que escorregaram pelo canto dos olhos e foram pelo rosto abaixo, sem que ela fizesse nenhum movimento para esconder ou para limpar. — Que foi? Perguntei, me aproximando. — Nada não, ela disse. É alívio. Às vezes o alívio também chora. Sentei na beira da cama. Peguei a mão dela. Ficamos assim por um tempo. Ela com as lágrimas secando sozinhas no rosto, eu segurando a mão dela sem dizer nada, com o sol da manhã de julho entrando pela janela e aquecendo o cobertor verde claro, e lá fora o bem-te-vi teimoso cantando sem parar como se tivesse uma mensagem importante que ninguém estava prestando atenção. Eu estava prestando. Naquele momento silencioso, segurando a mão de uma mulher que havia chegado perdida na minha estrada, percebi uma coisa que ficaria comigo por muito tempo depois que ela fosse embora. Eu tinha passado 4 anos construindo uma vida que cabia em mim mesma. Uma vida justa, organizada, funcional. Uma vida que não dependia de ninguém e que, portanto, não podia perder ninguém. Achei que era sabedoria, achei que era proteção. Mas proteção demais também isola. Isolamento demais faz a gente esquecer que existem coisas no mundo que só acontecem quando a gente abre a porta. Não precisei de muito para perceber isso. Precisei de uma mulher idosa com febre, de uma tempestade de julho e de 40 minutos esperando um filho chegar. Osmar Pitanga chegou às 11h17 da manhã. Eu sei o horário porque estava na varanda esperando, com o café passado e esquentando no fogão. E olhei para o relógio de parede da sala quando ouvi o barulho do motor na estrada. 11h17.
O sol já estava alto, aquele sol de julho que não tem piedade, e a estrada vermelha havia secado o suficiente nos trechos mais expostos para deixar passar carro. A lama ainda estava ali, nos cantos, nas sombras onde o sol não havia chegado ainda, mas a estrada principal estava transitável. A caminhonete era velha, branca, com uma amassado no para-choque dianteiro e a lataria salpicada de lama vermelha da viagem. Entrou devagar pelo portão que eu havia deixado aberto. Parou no quintal. O homem que saiu dela tinha uns 45 anos, estatura média, jeito de quem trabalha fora o dia inteiro. Ombros largos, mãos grossas, rosto curtido de sol. Usava uma camisa xadrez azul e uma calça de trabalho com a barra enlameada. Tinha o cabelo preto com fios brancos nas têmporas e uma expressão no rosto que eu reconheci imediatamente porque já vi ela no espelho nos piores momentos. Era a expressão de quem passou a noite inteira com medo e ainda não tinha conseguido largar o medo, mesmo sabendo que o perigo havia passado. Desceu da caminhonete e veio em minha direção com o passo rápido de quem está contendo o impulso de correr. Dona Ceiça, disse, antes mesmo de chegar perto. A voz estava controlada, mas por pouco. Pode entrar, disse. Ela está no quarto, descansando. Febre baixou, pressão controlou. Tá bem. Ele parou na minha frente. Me olhou por um segundo, um olhar rápido, avaliativo. O tipo de olhar de quem precisa confirmar com os próprios olhos que a pessoa à frente está dizendo a verdade e não só sendo gentil. Aparentemente confirmou. Os ombros dele desceram 2 centímetros. Não muito, mas descerem. Posso ver ela? Claro. Vem comigo. Levei ele pelo corredor curto até o quarto. Abri a porta com cuidado. Carminha estava deitada de lado, acordada, olhando para a janela. Quando ouviu a porta, virou a cabeça. E quando viu o filho, o rosto dela fez uma coisa que não tem palavra certa em português, ou em qualquer língua, acho. Não foi sorriso, não foi choro, não foi alívio somente. Foi o rosto inteiro se reorganizando ao redor de um único ponto de referência, como quando você estava perdido e de repente reconhece onde está. O rosto de quem voltou. Osmar, ela disse. Só isso. O nome dele. Ele foi até a cama, se ajoelhou na beira, pegou a mão dela com as 2 mãos e ficou assim. Não disse nada por um tempo, ela também não. Às vezes, as palavras são a parte menos importante do que acontece entre mãe e filho depois de um susto desse tamanho. Saí do quarto quieta e fechei a porta. Voltei para a cozinha. Servi 2 cafés. Sentei à mesa, sozinha com os 2 copos, e fiquei ouvindo o silêncio da casa, interrompido de vez em quando pelo murmúrio baixo de vozes no quarto. Não dava para entender as palavras, só o tom. O tom era de conversa antiga, do tipo que 2 pessoas têm quando já se conhecem fundo demais para precisar ser formais. Toco veio sentar do meu lado. Apoiou o focinho no meu joelho. Passei a mão na cabeça dele. Tudo certo, disse para ele, baixo. Ele ficou quieto, como se entendesse. Osmar saiu do quarto uns 20 minutos depois. Veio até a cozinha com aquele jeito de homem acostumado a segurar sentimento, que faz a emoção aparecer só nas pequenas coisas. No jeito que segurou a cadeira antes de sentar, no tempo que demorou para começar a falar, na forma que ficou olhando para o café antes de tomar o primeiro gole. Ela está dormindo, disse. É o remédio e o cansaço. Precisa de repouso. Ele assentiu. Tomou o café. Ficou quieto por um momento. Dona Ceiça. Começou. Parou. Recomeçou. Eu não sei como agradecer a senhora. Não precisa agradecer. Qualquer pessoa faria o mesmo. Ele me olhou. A senhora sabe que não é verdade. Não respondi porque ele estava certo e eu não ia fingir que não estava. Ela te falou sobre mim? Perguntei depois de um momento. Falou. Ele deu um sorriso pequeno. Disse que a senhora é boa pessoa e que faz pergunta boa. Ri. Ela é afiada quando quer.
Ele concordou com um orgulho discreto que apareceu rápido e sumiu rápido, do jeito que aparece quando a gente admira alguém, mas não está habituado a dizer isso em voz alta. A cabeça dela vai e volta, mas tem horas que ela está mais lúcida do que eu. Eu percebi. Ficamos em silêncio por um momento. Lá fora, o sol havia esquentado de vez, e o cerrado estava fazendo aquele barulho de tarde de julho. O canto dos cigarros, o vento nas folhas do pequizeiro, o toco farejando alguma coisa perto da cerca. Ela tem isso faz 2 anos, disse Osmar, sem que eu perguntasse. Às vezes as pessoas precisam falar e só precisam de alguém quieto na frente. No começo era esquecimento normal, sabe? Coisa de idade. Colocava a chave no lugar errado, esquecia o nome de alguém. Aí foi piorando. Começou a acordar sem saber onde estava, a confundir dia e noite. Ele olhou para o café. O mais difícil é que entre um episódio e outro, ela é completamente ela. Conta história, faz piada, me xinga quando merece. Aí, de repente, a névoa cai e ela some. E eu nunca sei quanto tempo vai durar. Isso é cansativo de um jeito que não tem como explicar para quem não viveu, disse. Ele me olhou. Exatamente. Meu marido teve alguma coisa parecida no final. Não era a mesma doença, mas tinha esse ir e vir, essa ausência dentro da presença. Pausei. A parte mais difícil não é quando eles não sabem quem você é. A parte mais difícil é quando voltam e sabem, e você vê no olho deles o esforço que custou voltar. Osmar ficou quieto por um tempo longo. É exatamente isso, ele disse por fim, baixo. A senhora colocou em palavras uma coisa que eu estou carregando há 2 anos sem conseguir dizer. Não respondi. Não era necessário. Às vezes, o maior serviço que a gente faz por outro ser humano é simplesmente nomear o peso que ele está carregando. Não resolver, não aconselhar, só dizer, eu sei o que isso é, eu reconheço, você não está exagerando. Isso sozinho já alivia alguma coisa que não tem nome, mas que pesa demais. Tomamos o café em silêncio, um silêncio bom. Às 12h30, Carminha estava acordada e com mais cor no rosto. A febre havia descido para 37,8, ainda presente, mas em queda clara. A pressão, medida de novo antes do almoço, estava em 136/82. Boa o suficiente para viajar com segurança. Osmar havia ligado para o médico de Itapirapuã pelo celular. O sinal havia voltado com o sol, fraquinho, mas suficiente. E o doutor Eliomar havia orientado que ela fosse ao posto assim que a estrada permitisse, que era para fazer exame de sangue e raio-x do pulmão para descartar pneumonia. Disse que os sinais que eu havia descrito eram compatíveis com o início de um processo infeccioso, mas que o quadro não era grave o suficiente para justificar o hospital de emergência se ela estivesse estável. Estava estável. Fizemos um almoço simples na cozinha. Eu tinha feijão do dia anterior, aqueci, fiz arroz rápido, servi com os ovos mexidos que Carminha pediu com uma especificidade que me fez rir. Ovo mexido com cebolinha, sem sal demais, não muito seco. Ela sabia o que queria. Comeu melhor do que no café da manhã. Osmar comeu também, quase sem perceber, com aquele apetite de quem não havia comido direito desde o dia anterior. A refeição foi silenciosa na maior parte do tempo, mas não era o silêncio desconfortável de estranhos. Era o silêncio de pessoas que já passaram por coisa suficiente juntas nas últimas horas para não precisar de conversa para preencher. No meio do almoço, Carminha olhou para mim e disse, "Você cozinha bem." "Obrigada." "Melhor que a Sirlene," ela disse. Osmar ergueu os olhos do prato com uma expressão que era metade horror e metade riso contido. "Mãe, tô falando a verdade." Ela continuou comendo sem se arrepender. "A Sirlene é boa moça, mas o feijão dela é aguado." "A Sirlene não vai saber disso," disse Osmar, olhando para mim com um sorriso pedindo cumplicidade. "Não vai saber de mim," concordei.
Carminha me olhou com aquele olho vivo de quem aprecia uma aliada. Foi o momento mais leve daquelas 2 horas que passamos à mesa. Uma coisa pequena, boba quase, mas dessas coisas pequenas é que a vida é feita no fundo, não dos momentos grandes e solenes, mas dessas trocas miúdas em que a gente se reconhece como gente. A despedida aconteceu na varanda, perto de 1 hora da tarde. Osmar havia levado as poucas coisas de Carminha, as sandálias, o cobertor que eu havia emprestado e que ele quis devolver lavado, mas eu disse que não era preciso. Carminha estava de pé, com mais firmeza do que quando havia chegado, usando um par de chinelos meus, que eram um número maior que o dela, mas que eram mais seguros que as sandálias apertadas. Ela ia ficar com os chinelos. Eu disse que eram velhos, que ficasse. Ficou. Ficamos as 3 na varanda. Ela, eu e Osmar. Por um momento antes de descer os degraus. Carminha me olhou. Havia alguma coisa no olhar dela que era diferente do olhar de quando havia chegado. Não era só a febre tendo baixado, não era só o repouso. Era outra coisa, mais interior. O olhar de quem passou por um lugar inesperado e saiu de lá com alguma coisa que não tinha antes. Não saberia nomear o quê. Às vezes, as coisas que a gente ganha nos encontros mais improváveis não têm nome. Conceição, ela disse. Pode falar. Ela ficou me olhando por um segundo, como se estivesse escolhendo as palavras com o cuidado que as palavras importantes merecem. Você vai ficar aqui sozinha de novo. Não era pergunta, era observação. Vou, disse. E vai ficar bem? Pensei antes de responder. Não a resposta automática, não o vou ficar sim que sai antes de pensar. A resposta verdadeira. Vou, disse. Diferente de antes, mas bem, ela assentiu, como se fosse a resposta certa. Então fez alguma coisa que não esperava. Abriu os braços, me abraçou. Era um abraço pequeno, ela era miúda, mais baixa do que eu, e abraçava com os braços que ainda tinham pouca força depois do dia anterior. Mas era um abraço real. Desses que a pessoa dá quando quer de verdade, não por protocolo. Fiquei parada por meio segundo. Parada de surpresa, de uma surpresa que doeu um pouco porque mostrou o quanto eu havia me desacostumado a ser abraçada. Depois abracei de volta. Ficamos assim por alguns segundos. Depois, ela foi. Osmar me deu a mão. Um aperto firme, demorado. O tipo de aperto que diz mais do que qualquer frase de agradecimento. Me olhou nos olhos. Assentiu uma vez, sério. Desci os degraus com eles. Abri o portão. A caminhonete branca saiu devagar. Passou pela poça de lama que ainda tinha perto do portão. Ganhou a estrada vermelha. Eu fiquei parada no portão vendo ela ir, até sumir na curva onde a estrada dobra por trás do cerrado e some de vista. Toco ficou do meu lado, olhando na mesma direção. Quando a caminhonete desapareceu, ficou só o barulho do vento no capim molhado e o canto dos pássaros do cerrado e a estrada vermelha e vazia, que era a mesma de sempre. Voltei para dentro. Fui até o quarto de hóspedes. A cama estava arrumada. Eu havia arrumado antes do almoço por hábito. O cobertor verde claro no lugar. O abajur desligado. A janela aberta deixando entrar o vento e o cheiro de terra molhada que o cerrado tinha depois da chuva de ontem. Fiquei parada na porta por um momento. O quarto era o mesmo quarto de sempre. A mesma cama, o mesmo cobertor, a mesma janela. Mas parecia diferente de um jeito difícil de explicar. Menos fechado, talvez. Menos parado. Menos parado. Era isso. Como se ter sido usado, ter cumprido a função para a qual uma cama existe, ter recebido alguém, ter sido útil de verdade, tivesse tirado algum peso que estava acumulado ali desde a época de Geraldo. Entrei. Sentei na beira da cama. Olhei pela janela. O cerrado estava ali, igual de sempre. Imenso, seco e molhado ao mesmo tempo, verde, cinza, amarelo. Aquelas cores que não são bonitas do jeito que carta postal é bonito, mas que são honestas de um jeito que poucas coisas são.
O sol de tarde batia nos galhos do pequizeiro e fazia uma sombra comprida no chão de terra vermelha. Pensei em Geraldo. Pensei nele de um jeito diferente do que costumo. Geralmente, quando penso nele, tem um peso. A saudade que aperta, a ausência que dói, aquela sensação surda de incompletude que 4 anos não apagaram. Mas naquele momento, o pensamento veio mais leve. Veio com o rosto dele rindo, com a história velha contada pela 10ª vez, com o café passado forte do jeito que ele gostava. Veio com carinho sem dor na beirada. Isso era novo. Pensei também em Carminha, na pergunta que ela havia feito na noite anterior. Você tá com medo ou se acostumou com o medo? Na honestidade sem filtro de quem não tem mais energia para fingir. No abraço pequeno e real na varanda. Pensei em Osmar, no jeito que os ombros dele desceram quando viu que a mãe estava bem. Naquele alívio que o corpo inteiro mostra quando o medo finalmente vai embora. Pensei nos meus filhos. Valdeci, com a vida organizada em Goiânia. Rosimeire, com a filha adolescente e o celular. Osvaldo, que conhecia a mãe e havia parado de insistir. Fazia quanto tempo que eu não ligava para nenhum deles sem motivo, sem doença, sem problema, sem necessidade, só para falar, só para ouvir a voz. Me levantei, fui até a sala, peguei o telefone fixo, disquei o número do Osvaldo. Chamou 2 vezes. Mãe! A voz dele veio surpresa. Era dia de semana, hora de almoço. Não era quando eu costumava ligar. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, disse. Tô ligando porque quis falar com você. Silêncio de 1 segundo. Que bom, ele disse. E na voz dele havia alguma coisa que eu reconheci porque era a mesma coisa que estava dentro de mim. Um alívio pequeno, discreto, de quem esperava por isso há tempo sem saber que estava esperando. Sentei no sofá com o telefone. Me conta como você tá, disse. E ele contou. E eu ouvi. Lá fora, o sol de julho no cerrado goiano seguia seu caminho de sempre. Impiedoso, bonito, imenso. A estrada vermelha estava secando devagar. As galinhas caminhavam pelo quintal. O deputado cacarejeava do jeito irritante e inútil de sempre. O pé de manga de Geraldo balançava no vento. A vida seguia, igual de sempre, e eu junto com ela, mas diferente, um pouco menos fechada, um pouco mais aberta para o que a estrada ainda podia trazer.